Olha, gente, é o seguinte, eu não tô... Eu vou começar a gravação, já começou a gravação, a Rafaela já começou a gravar. Então, a gente vai começar, né? Já que vocês têm o vídeo aí, porque assim, tá uma lista aqui, tá, do link que a Rafaela me enviou, né? Mas aí eu não estou encontrando o nome de vocês. Então, aqueles que não tiverem os vídeos aí, né, aí eu vou procurar aqui para tentar colocar, tá bom? Aí você pode, a gente podemos começar então? Levi, podemos começar? Kércia, já começou a gravação, a gente está gravando, tá ok? Ayumi. Começa assim, só que eu estou sem o vídeo, tá? Não, tudo bem, eu vou procurar o seu vídeo e aí a gente começa, tá bom? Então, obrigada. Gente, eu estou sem a listagem aqui de ordem, certo? Então, nós podemos começar a ordem aqui, nós mesmos fazer esse... Quem eu poderia colocar primeiro? Verônica apresenta primeiro, pode ser? Ayumi, tá. Ayumi e Levi, vocês apresentam por segundo? E a Kércia pode apresentar por terceiro? Kércia, que aí me dá um tempinho para procurar seu vídeo. Pode ser? Então, Tá Verônica, você já encontrou aí, Verônica? Sim, deixa... Tá aqui embaixo, agora deixa eu puxar aqui, que o Meet agora tá... Ele... Não, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Atenção. Vamos ver se... Eu não estou sabendo compartilhar mais no Meet. Ele estava tranquilo, agora eu passei para outro navegador de trabalho. Então, Verônica, sim, aí, ó, conseguiu agora, Verônica. Não, mas eu acho que não é. Aí. O vídeo está aqui aberto, aqui embaixo, entendeu? Mas ele não consegue... quando eu venho apresentar, ele não vem a barra de baixo, só vem a guia do Chrome. Não sei se alguém pode me ajudar aí. Ele já está aberto. Olha, Verônica, se você quiser mandar o link, mande o link aqui para mim no chat. Tá. E porque Levi e Yumi, né? Vocês estão apresentando juntos, tá certo? Levi e Yumi já me mandaram aqui o link e eu já abri o vídeo deles aqui. Tá. Passa o Rodrigo, né? Pode ser também. Enquanto a gente tenta... manda para o e-mail, tá? Professora, pode ser para o seu e-mail? Professora Ana? Oi, querida. Pode ser um vídeo para o seu e-mail? Agora, para mandar para ti? Para o seu e-mail? Pode ser? Para agora? Sim. Pode. Mas para abrir aonde? No seu e-mail. Sim, mas tu não vai ter que abrir. Passa para cá. Ela não está conseguindo abrir. Verônica, já que eu estou com o drive aqui da Levi, tá correto agora? Mande para e da Ayumi. Desculpem, tá? Mas agora eu vou ficar certinho. Da Levi e da Ayumi, eu vou abrir o deles, aí apresento logo o deles, enquanto você tenta ver o seu aí, tá? Porque, gente, tem um monte de coisa lá no Drive, e aí eu acho que se eu for procurar vai ser pior. É por isso que eu estou pedindo isso para vocês, tá? Deu uma força-tarefa. Tá? Ok, eu vou dando jeito aqui. E mando por aqui também. Vai, meninas. Rodrigo, você começa, Rodrigo? Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Eu quero pedir também uma compreensão.
nós estamos com uma demanda muito grande. Eu não estou só nesta sala, tá? Então, essas questões que vão surgindo, a gente vai diminuindo à medida que a gente for achando soluções, tá bom? Gente, vocês estão vendo? Está aparecendo? Eu preciso que vocês... Posso iniciar? Tá? Anotem... Então, Sim, vai cada um começar. pra ver. Tá ok. Oi, bom dia. Meu nome é Levi Banida. Eu sou a Yu Andrade. Eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa não binária, eu tenho a sobrancelha grossa, eu tô com os lábios bem vinho, né? Tô com um vestido laranja, clarinho, tô com um colar que tem uma boquinha. Eu tô usando um macaquinho, por baixo desse macaquinho tô usando uma leg Sim, preta muito bem. e um sapato de academia com uma meia preta. E o macaquinho é todo estampado. Tudo. A gente vai ter que falar bem alto, porque a gente decidiu fazer esse vídeo andando pela escola. A gente atualmente faz parte do programa de residência pedagógica aqui no Ceará, pelo curso de licenciatura em teatro. E a gente é do núcleo da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Dom Antônio de Almeida Lustosa, que atende alunos da comunidade do Dendê. E a pesquisa ela origina de uma instigação da AIU, de se pensar das perspectivas de criação de corpos insubordinados da escola, onde ela propõe que se chame sobre corpo tagarela. Eu tenho estudado há alguns anos sobre docência performativa e pensando performance na escola e tudo mais. E aí a gente decide unir essas forças para pensar quais são essas estratégias que a gente tem para criar corpos que tenham discursos que possam mudar as estruturas hegemônicas e como é que a gente pode pensar a sala de aula enquanto um espaço para isso. O artigo foi uma grande partilha, né? Do que a gente acabou fazendo dentro da escola, dentro do ambiente escolar. E foi muito interessante como a gente foi tecendo essas narrativas através da performance, muito naturalmente, né? Porque isso começou com uma ideia, né? Uma pequena ideia, mas de tal hora virou algo de fazer algo bem maior, né? E a gente acabou criando um percurso muito definido dessas performances que elas acabavam se encaixando como um quebra-cabeça dentro dessa linha do tempo, né? E aí é interessante pensar que, tipo, a recepção dos estudantes foi muito ativa, né? No sentido de participar dos processos de criação, mas também de ver algo que era inusitado, né? Era muito de estranhamento, e eu acho que tal hora o estranhamento... A fossa da escola. O estranhamento é uma atitude necessária, né? Ou talvez uma das atitudes possíveis para a gente gerar a construção de experiências estéticas dentro da escola. Então eu sinto que essa pesquisa ela tem o intuito de pensar a escola enquanto um espaço sensível e enquanto um espaço de transformação. A gente usa de referência inicial para pensar esse como criar um corpo tagarela, a noção de como criar um corpo sem órgãos, né? Esse corpo pleno para a experiência, esse corpo que não é dividido, mas também várias estratégias de performance baseadas em estudos deleuzianos, estudos da Naira Ciotti, na insubordinação contradisciplinar, e também de pensadoras trans, como a Jota Mombassa, e várias gatas que estão criando em conjunto com a gente aqui também. É legal também ver que para dentro do artigo a gente acabou trazendo um conceito até bem mais resumido do que seria o corpo tagarela, né? Que foi a noção do corpo insubmisso. Até porque o corpo tagarela ele surgiu no meio dessa pesquisa e dentro da escrita a gente percebeu que não seria tão adequado colocar o artigo inteiro sobre o corpo tagarela, que é um corpo que ainda está em formação, né? Então a gente foi descobrir nessa pesquisa mais a fundo dentro de um corpo insubmisso, que foi um conceito mais geral também que a gente encontrou, que se repetia nessas performatividades, né, dentro de sala. Sim, e eu acho que eu me lembro muito, assim, de algumas aulas que a AIU prepara, que trazem uma aliança, que a gente tem discutido muito, de pensar a aula
dentro da sua forma e do seu conteúdo de maneira muito integrada. Então, por exemplo, eu vou debater sobre os processos de visibilidade ou invisibilização, como, por exemplo, se debate na performance cegos, como é que eu debato sobre isso pedindo que tal hora a gente tenha experiências onde a visão não seja o espaço central, né? Experiências não visuocêntricas, experiências onde a gente debata a partir de outras sensibilidades, outros sentidos. Eu acho que foram trazidas uma série de propostas em relação a isso. Eu também trago como diálogo com o que a Ayu traz, que foi bem interessante que ela propõe o artigo com várias muito intercalado por bolsas, né? Várias bolsas que fazem parte da nossa vida, e a bolsa que eu trago é a bolsa de Spikes, pensando muito no conceito de aula-programa, né? Trazendo o conceito de programa performativo da Eleonora Fabião, que é esse espaço de criar uma desmecanização, né, uma desestruturação do cotidiano, para a gente pensar a aula a partir de outros percursos, né, que não repitam aquelas mesmas aulas onde o corpo está inabitado, onde o corpo não importa, mas que a gente possa sugerir um corpo ativo dentro da escola. Foi muito legal para mim escrever em formato dessas bolsas, porque não foi uma ideia que eu tive previamente, né? Eu escrevendo, eu catei que eu queria escrever sobre uma coisa mais afetiva, né? Tanto das minhas experiências afetivas dentro da escola, de que a gente acabou compondo, mas também das experiências afetivas que eu já tive no passado, que eram coisas que voltavam constantemente, né? Principalmente na aula dos arames, que era uma aula muito afetiva também, que trazia muito da autobiografia para dentro de sala. Que tu, inclusive, coloca o teu nome dentro dessa aula. Da autoafirmação, de como uma pessoa não binária transfeminina, dentro de sala de aula, num local que eu nunca tinha visto, eu como aluna antes, nunca tinha visto lá na frente essa significação, essa fisicalização, né? Eu queria agradecer ao Confaeb por dar esse espaço para a gente debater sobre nossas dissidências. Agradecer a Ayu por ser essa grande companheira, né? E da gente ter se descoberto muito em conjunto nesse ano. Inclusive de fazer várias coisas muito íntimas, muito do pessoal, mas várias coisas públicas juntas. E a gente decidiu fazer essa apresentação andando pela escola também para pensar como é esse cotidiano escolar movente, inusitado, imperativo e em sempre transformação, né? Gostei de transformação. E é isso. Um cheiro, amores. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns pela apresentação do vídeo, né? Ficou muito interessante o trabalho de vocês. Eu encontrei aqui uma pasta da turma, tá? Só não encontrei o teu, Verônica. Por incrível que pareça. Então, mas eu ainda estou vendo aqui se eu encontro, tá? Aí, o que que eu vou fazer? A nossa sala G. Porque eu pensei assim, a gente faz logo as apresentações, né? E a gente faz logo as apresentações. Olha, eu tenho aqui a da Ângela, da Yumi, da Kércia e da Maria das Graças. Então eu vou... A Yumi está presente, não está? Sim, estou aqui. Então eu vou passar o da Yumi agora, certo? A gente não perder tempo, né? E, Verônica, a gente vai ver, estou procurando aqui o seu, tá? É porque ele está em outra mídia, eu não estou conseguindo colocar aqui. Não tem como passar para o e-mail, não? Tenta passar para mim. Você coloca o seu e-mail aqui. Eu vou colocar meu e-mail aqui, você... Tá, vou colocar meu e-mail aqui. Só uma coisa, é porque esse vídeo agora que passou já foi o meu, né? O meu, porque foi o meu e Levi juntos.
Ah, tá certo, desculpa. Tudo bem. Não é a Yumi, é a Kércia. Eu encontrei o vídeo da Kércia, tá? Eu me confundi aqui com os nomes. Sim. Mas tá o de vocês também lá, tá? Eu encontrei essa pasta. Só não encontrei o da Verônica, junto, né, com esses. Olha, Verônica, fazer tá aqui o meu e-mail. Mande aí para mim, por favor. A gente vai fazer alguma espécie de debate ou algo assim ao final, é Sim, isso? ao final, assim que terminar as apresentações, a gente faz o debate, tá? Aí eu encontrei o da Kércia, então o da Yumi já passou, né, que está junto com a Levi. Então agora eu vou passar o da Kércia. Só estou esperando abrir. Ah, começou aqui. Então, deixa eu puxar aqui a apresentação. Peraí, deixa eu parar aqui que já iniciou. Está aparecendo aí? Todo mundo está vendo o vídeo da Kércia? Posso iniciar? Sim. Olá, eu sou a Kércia, sou mestranda do curso de Artes da Universidade Federal do Pará. E o presente artigo foi intitulado como um breve percurso entre o estágio supervisionado no bacharelado em artes visuais e a criação da oficina Dom Pedro Pintado, a representação da realidade. Na sociedade multicultural em que vivemos, um estudo sobre a relação do museu com a sociedade atravessa a discussão sobre o direito à memória, patrimônio, cultura, que é um tema de suma importância no campo da arte. Diante desse fato, a imagem do museu como um espaço elitista vem passando por transformações. Diante disso, o mesmo busca sempre aproximar a comunidade, o público em si, ao seu espaço. Diante desse fato, algumas medidas administrativas foram aplicadas, assim como foi no Museu da Universidade Federal do Pará, o MUFPA. O Museu da Universidade Federal do Pará, ele tem um plano de desenvolvimento institucional, no qual assegura que a comunidade pertenceria a esse espaço através de ações educativas, como palestras, oficinas, rodas de conversa. No entanto, faz necessário observar se essas ações educativas, esse PDI, ele está sendo posto em prática, visto que, no período que me fiz presente, no estágio supervisionado, não houve ações educativas. Houve a procura, houve também a disponibilidade dos estagiários a essa prática, no entanto, não tinha abertura para que o mesmo fosse executado. Foi então que, para a produção da minha oficina, houve a necessidade de uma realocação dessas ações educativas para outro espaço, no qual foi facilmente conseguida a abertura, que foi o Espaço Cultural Casa das 11 Janelas. E para levar a oficina para esse espaço, foi necessário um conhecimento prévio sobre o ambiente e qual a importância dele para a cidade, visto que o mesmo é um ponto turístico da região metropolitana. Então, partindo para a oficina em si, para a nossa prática. No ano de 2022, no qual foi executada a minha oficina, o Espaço Cultural, ele recebia em todas as suas salas o Salão Arte Pará de edição número 40, que consiste em ser o maior projeto de arte contemporânea da região norte, no qual premia diversas categorias, como performance, videoarte, fotografia, entre outros. E em 2022, tinha o objetivo de promover um recorte de mulheres artistas amazônicas.
Devido a isso, foi escolhido para a execução da oficina, para a produção, para a prática, a obra do artista Paul Setúbal, O Monumento de Morte ou Glória, proposta para o Monumento Morte ou Glória. E por que foi escolhido essa obra em si? Porque no período de entender o que o Espaço Cultural Casa das 11 Janelas consistia, houve a necessidade de ter uma retomada para o que inicialmente aquele espaço era, visto que ele passou a ser, de início, sede de uma base militar, logo após passou a ser residência de senhor de engenho, e após a saída do senhor de engenho do local, voltou a ser um hospital militar. Então, foi necessário entender o que a obra fazia uma leitura com aquele espaço, já que a obra retrata justamente o quê? Dom Pedro, no seu grito de independência, só que com papel invertido, mostrando que o Dom Pedro está apoiado simplesmente pela sua espada, mostrando a fragilidade dessa independência. Além disso, além da fragilidade, essa obra ela usa como suporte um caixote de madeira, onde está escrita a palavra frágil. E para que essa oficina ocorresse, foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi a mediação cultural, a segunda etapa foi uma produção imagética, que houve a necessidade de ser feita, e a terceira etapa foi a explicação e a prática do processo inteiro. A primeira etapa, mediação cultural. Para que a oficina ocorresse, partiu de mim o convite dos participantes a se encontrarem no local e foi disponibilizado o Espaço Cultural Casa das 11 Janelas disponibilizou, além do espaço, os materiais. Visto que o mesmo ele já tem uma sala de ação educativa e essas ações elas são recorrentes. No total, foram 9 pessoas convidadas, 9 pessoas que executaram a oficina, entre elas crianças, adultos, graduandos de diversas áreas que nunca estiveram no local do museu, quanto um senhor que estava simplesmente no espaço por ser um ponto turístico. A segunda etapa foi a produção imagética. Por que houve a necessidade de uma produção imagética? De um trabalho digital em cima da obra. Porque eu queria que o Dom Pedro, de cabeça para baixo, fosse o elemento central e não houvesse interrupções externas, no caso, o fundo da imagem. No terceiro momento, foi a produção, a prática de cada um. A prática de cada um consistiu em uma releitura da obra, trazendo fatores externos, fatores históricos, e todos eles buscaram fazer uma relação com o governo que ainda estava no mandato naquele período. Então, a primeira imagem foi a do senhor, do turista. O turista, ele trouxe Dom Pedro todo desconfigurado, com formas mais orgânicas, porque isso mostrava a indignação dele por aquele atual governo. Ele fez muita relação com o fator histórico que ele conhecia e com o fator atual da época. A segunda imagem foi a da cantora. A cantora também trouxe algo mais regional, já trazendo o fundo do Dom Pedro de vermelho, porque ela queria representar todo o sangue derramado no período da Covid. A terceira e a quarta imagem foram dos artistas e do graduando de engenharia. Todos trouxeram para a representação de Dom Pedro como algo cômico, visto que ele foi apenas um símbolo para aquele momento. E as considerações finais. Todos os participantes que estavam ali presentes, eles conseguiram executar o que foi proposto à oficina, todos conseguiram acompanhar a mediação, foi muito proveitoso, e todos eles trouxeram a sua carga de conhecimento para aquela situação.
trazendo o fator histórico, trazendo o fator local. E, por fim, eu afirmo que há uma importância para essas ações educativas, visto que, todo momento, o museu atual ele vem passando por um processo de ruptura, fazendo com que o público esteja presente, não só para ver uma obra, não só por ser um ponto turístico. E, por fim, agradeço. Espero ver vocês todos logo. E sempre vou defender o local do museu como um espaço aberto a todos, visto que eu mesma vim conhecer o museu, as instituições museais na minha graduação. E afirmo sempre a importância desses espaços. Muito obrigada. Obrigada, Kércia. Uma ótima apresentação. Muito interessante seu trabalho. Agora a gente pode passar para o da Verônica, que eu já deixei aqui no ponto de abrir, tá bom? Eu até fiz o upload, né? Mas ainda não está, ainda está em processamento. Então deixa eu fechar aqui o da. Pronto. Agora eu deixei. Uma das metodologias do Real era o PET, que era os planos de estudos tutorados, que eram apostilas, né, digitais que os professores trabalhavam com os alunos durante esse período. Uma das questões dos professores desse material era só um material teórico de pergunta e resposta, na prática. Aí eu vou partir aqui, bora ver se vai aparecer aí. Tá aparecendo? Sim, tá sim. Tá? Então agora a gente vai para a apresentação do trabalho da Verônica. Vamos iniciar aqui. É porque eu tenho que sair dessa guia aqui do Meet para ir para outra guia para poder. Então, vamos, iniciou. Cinema, mas o teatro é uma coisa característica, acho que acontece no palco, a gente possibilidade desse palco, desse papel estar instalado nos diversas papéis de pessoa e a gente não está escutando o som. Sim, eu já vi aqui no. Agora deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Eu já sei como resolver isso. Eu vou já resolver esse problema. Só que eu vou ter que fechar. Vocês vão esperar uns minutinhos assim que eu já resolvo esse problema, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu vou fechar aqui rapidinho. É que eu tinha esquecido um detalhe, tá, gente? Mas eu vou resolver esse problema imediatamente. Essa experiência que eu estou mostrando aqui foi uma experiência que ela tive mais complicada. As primeiras experiências, né, quando eu estava pisando no área, eu não consigo. Agora deixa eu tentar aqui, tá, Verônica? Só um instantinho. Mas percebi que a partir do momento que você mais à vontade, como as coisas estão percebidas,
Começou? Já está passando? Está mostrando para vocês o trabalho? Está apresentando? Vocês estão vendo? Está mas tá apresentando, pausado. mas não iniciou ainda, Tá. né? Tá, ok. Então, eu vou iniciar agora, tá? Mas já está aparecendo aí, né? Só um instantinho. Sim. Miriam. Olá, faebianos e faebianas. Eu sou Verônica. Eu sou Miriam. E nós falamos aqui do Espírito Santo. Nossa camisa rosa e azul é coincidência. E hoje nós vamos dialogar, então, sobre a segunda graduação em artes visuais. Solução Obrigada, ou faz de Mário. contas? Trabalho muito potente para a gente discutir Então, daqui a pouquinho. Nós vamos, tá para a certo? gente Conosco, como fazer esse esse espírito questionamento, dos nossos nós vamos artistas fazer um de teatro resgate tiveram que se histórico das reinventar, conquistas, né, das com a pandemia, lutas, dessas instituições de potencializar, classe, dos né, acontecimentos o atuais, teatro, e o baseado ensino nos Leila, dados do INEP, eu acho que é bom e você na mutar o seu legislação microfone, educacional. para que a gente possa Temos escutar como melhor. aporte teórico Deusilene. Berg, Fernandes, Martins, Varela, Roldão, dentre outros estudiosos pesquisadores que pesquisam esse assunto, né? Então, assim, a história da formação continuada, da formação de professores de arte no Brasil, ela data da década de 70. Mas, que se tem notícia, a primeira instituição que se preocupou com a formação de professores foi o movimento Escolinha de Arte no Brasil, que foi da década de 50, que se preocupou em dar uma formação para professores nos espaços alternativos onde funcionava a escolinha, com cursos intensivos que aconteciam no período de férias de professores, que era aquele período que eram 3 meses de férias, né? Então, pela LDB 5692 de 71, a educação artística passou a ser obrigatória no currículo escolar, porém, não tinha no Brasil um curso superior que formasse professor de arte. E foi aí que as instituições se organizaram e começaram a oferecer um curso de curta duração, de 2 anos, e depois, vendo que esse curso não dava conta, passou para a licenciatura, né, que veio até a licenciatura de Educação Artística, com a grade polivalente, né? Então, isso nos anos 70. Então, nos anos 80, que os professores começam a se juntar, a formar os movimentos, criam a FAEB, além das associações, e aí, com essa luta, é que as instituições foram fazendo mudança nos seus cursos. Aí, o curso de Educação Artística, né? Já no início dos anos 90, passa a ser o curso de artes visuais. Então, com a LDB 9394, a nomenclatura educação artística, que era atividade, vira arte, que aí passa a ser uma disciplina, e já no século atual, né, que a gente consegue, pela resolução assim, os progressos nessa formação em professores. Mesmo assim, nós temos ainda muitos requisitos da polivalência, né, que a maioria dos professores que hoje estão nas escolas tem essa formação. A nossa legislação autoriza, devido ao déficit de professor de arte, autoriza o formado em pedagogia ser professor nos anos iniciais de arte, e aí a gente também questiona a formação de um grande número desse professor pedagogo, né, que costuma, às vezes, a disciplina Arte e Educação é dada em um período da faculdade, mas aqui, nesse artigo, nós estamos questionando sobre esse apelo midiático dessa segunda graduação. O que seria essa segunda graduação em artes visuais? Esses questionamentos que nós estamos fazendo, ele tem um fundamento, né?
Nós aqui no Espírito Santo, nós temos uma faculdade, uma universidade que forma o professor de arte. Fora isso, a gente vê que as escolas precisam de um número muito grande de professores. Daí toda nessa história que a Miriam traz para a gente, e quando a gente encontra uma formação de professor que tem por trás esse apelo de um tempo muito curto, de disciplinas, falta de disciplinas práticas, a gente fica pensando que cadê a formação realmente do professor de arte que a gente luta, que a gente quer, que a gente briga por ela, né? Até porque a gente está lidando com o estudante que está em formação, que está se conhecendo, as suas percepções, sua imaginação, está tudo sendo trabalhado nesse momento da vida. E essas informações para o professor que está querendo, que está buscando essa segunda graduação, muitas vezes ele vem muito raso, muito carente, muito tímido de informações que são extremamente necessárias para que esse professor que vai entrar na sala de aula, assumir uma sala de artes, ele tenha e desenvolva com seus alunos. Sem contar que existe uma outra questão muito importante, que é a questão do resumo dessas disciplinas que são oferecidas, né, para esses futuros graduandos, futuros professores de arte. O professor precisa de pensar, de resumir todo uma grade curricular grande, que a gente sabe que para diluir, para oferecer em pequenas migalhas, digamos assim, para que esse professor entre numa sala de aula. Esse é o nosso questionamento. A gente sabe que uma segunda graduação sistematizada, com todo aquele tempo que ela precisa, agregando teoria e prática, que são fundamentais para esse nosso exercício em sala de aula, serão fundamentais para que realmente esse professor traga, discuta, desenvolva nesses alunos, nessas crianças, nesses estudantes, toda essa expressividade que o ensino da arte traz, que ele busca, que ele quer que realmente aconteça com essa criança. E, em contrapartida, a gente traz essas imagens aí que faz que apresenta não só o ensino da arte, mas tantas outras, de uma forma que não atende aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer. Então, esse é o nosso questionamento, é nesse momento que a gente provoca para que realmente a gente pense enquanto grupo, enquanto federação, né? Enquanto uma equipe que busca por essa formação de professor que é significativa para essas crianças. E a gente pensa que traz da fala de Roldão exatamente essa junção de teoria e prática como fundamentais mesmo, porque a gente precisa de teoria, porque a gente está lidando com um sujeito que está ali buscando essa expressividade, buscando conhecimento e se conhecendo principalmente. E é todo um trabalho onde requer um momento, um tempo de maturação, tanto daquilo que a gente pensa, uma contextualização muito grande para fazer com que esse aluno, esse estudante, ele veja no ensino da arte, tenha no ensino da arte, realmente uma disciplina que vai associar conhecimento, prazer, expressividade, habilidade, imaginação, que é o que a gente busca no ensino da arte, enquanto professores. Então, a gente se associa aqui, se corrobora, né, com Martins, onde ela fala desse processo. Ela fala desse processo, da necessidade que existe nesse processo e que, muitas vezes, ele sai fora daquilo que é apresentado em um momento muito ínfimo, para que realmente ele aconteça, ele receba essa graduação, essa segunda graduação. E aí, quando a gente traz essa provocação, a gente instiga toda essa comunidade artística de professores de arte, a gente entende que, apesar da falta de resposta para o questionamento, para esse nosso questionamento, nós não vamos desistir. E é por isso que nós estamos aqui provocando nesse sentido também,
para que essa luta realmente continue, para que a gente una nossas forças no sentido da gente mover forças e para fazer com que essas instituições repensem, essa mídia não seja tão enfática para promover um ensino da arte tão distante daquele que a gente precisa, né? E realmente essa segunda graduação seja a solução, que é isso que a gente quer. A gente quer essa solução, quer que outros professores façam a graduação de artes, não simplesmente um faz de contas. Até a próxima. A gente se encontra. Até a próxima. Obrigada pela apresentação, Verônica e Miriam. Deixa eu parar aqui. Uma ótima reflexão. Juliano entrou na sala, acho que ele quer dar algum recado. Pois não, Juliano. Bom dia. Na verdade, estou passando para desejar uma manhã de trabalho proveitosa. É bom rever algumas pessoas ainda aqui virtualmente, né? Infelizmente, nem sempre dá para estar presencial, e conhecer outras. E dizer que se vocês precisarem de alguma coisa, me acionem que a gente dá um jeito, tá bom? Estou passando em todas as salas aí, só para dizer que a gente está junto e que a gente vai continuar essa conversa. A gente falou aqui que a nossa ideia é manter para 24, próximo ano, a continuidade de diálogos online a partir dos textos que foram propostos para esse Confaeb. Então, a gente que não fique só nesse momento da comunicação, mas que isso possa, de alguma forma, se expandir para lives e para outros tipos de diálogo, revista da FAEB, sínteses que a gente possa publicar. Então, em algum momento do próximo ano, vocês, autoras e autores, vão ser chamados para ver se querem continuar o trabalho com a gente, né, sobre os trabalhos de vocês, tá bom? Então, tenham uma ótima todas nós. Obrigada, Juliano. Ótimo trabalho para nós, realmente. Alguém quer? Tá bom. Então, eu acho que a gente já pode... eu ia perguntar uma coisa. Tem mais alguém aqui que vai apresentar trabalho? Porque tem Dança Criativa Adriana Lisa. Vai apresentar, Adriana? Oi, bom dia. Não, eu só vim prestigiar o trabalho dos colegas, da Verônica, e é isso, eu só vim dar uma olhadinha mesmo, que daqui a pouco eu vou apresentar o meu, então eu já estou entrando para esquentar aqui. Tá ok. Então, a gente pode começar a nossa conversa, né, nosso diálogo, tá? E, bom, a gente começou com a Yumi e Levi, né, e pensar a aula dentro de forma e conteúdo, né? Aí eu vou começar com um questionamento para os dois, que seria o seguinte, né? Como é que seria um corpo ativo, tá? Na concepção de vocês, né? E dentro daquilo que vocês propõem para a escola, né? Para a docência na escola. Eu posso já colocar de todos, que aí depois a gente segue, né? A sequência e vocês já têm aí os questionamentos. Eu vou aqui com a Pruda Kessia, né, que ela vai falando sobre o estágio no bacharelado de artes visuais, né, no Museu da UFPA. Né, eu queria te dizer que essa aqui eu também sou do Pará, tá? Formação lá na nossa querida UFPA, né? Que ótimo! Pois é, fiquei feliz de ver uma paraense aqui conosco. Então, eu queria saber que você comentasse um pouquinho mais dessa ação educativa, né, que vocês fizeram, porque eu entendi como uma ação educativa, né, a partir de uma obra. Você fizesse mais alguns comentários, assim, de como foi fazer essa ação educativa ali no museu, como é que essas visitas que acontecem lá, se elas são esporádicas, se tem no museu alguma coisa que chame o público. Aí se você pudesse fazer mais esse comentário. E para a Verônica e para a Miriam, né, se bem que está só a Verônica aqui, mas é para as duas, que eu trabalho das duas, vocês falam de formação de professor, né, que é uma coisa realmente que hoje em dia é muito importante, né, e a gente continua vendo que há ainda muitas fragilidades, né, Verônica? Aí, como você disse lá no seu texto, peraí que tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu...
É a Ângela. Gente, Rafael, rapidinho, só um adendo rápido, que eu vou falar antes toda vez é para eu falar isso. Vocês, por favor, coloquem, escrevam o nome de vocês que estão apresentando o trabalho aqui no chat, tá? Para ficar como lista de frequência, por favor. Tá ok? Peço para vocês isso. O nome de vocês completa aqui no chat. Bom, aí continuando, como eu estava dizendo, para a Verônica. Verônica, primeiro eu queria te perguntar uma coisa, assim, de lá, mas diz respeito ao Espírito Santo mesmo. Quantas formações vocês têm de arte, né? Se só tem artes visuais ou tem outras formações também, de teatro, de dança, de música? Eu acho que é interessante se você puder nos responder isso. Né? E com relação quando você fala dessa segunda graduação em artes visuais, que eu percebi é que essa segunda graduação, ela é uma coisa assim que, como se fosse só para inglês ver, que o pessoal diz, né? Aquele ditado, só para inglês ver, entre aspas, assim, olha, mas ela tem graduação em arte, né? Mas que, na verdade, essa graduação, a formação dela... Aí, Verônica, eu te diria, assim, que a formação da graduação, até mesmo aquelas mais antigas, né? Como é que elas estão hoje em dia? Porque se a gente for analisar, né, quem são esses professores que formam os professores? Tá entendendo? Aí, se você puder fazer um comentário sobre isso, né, como é que está a formação, não apenas dessa segunda formação que vocês estão trazendo, né, com muita fragilidade, com muitas coisas que precisam ser resolvidas, né, que poderia ser importante sim, mas que fosse uma formação mais bem organizada, vamos dizer assim, né? Mas como é que está a formação hoje daquelas formações que são mais antigas, que não como segunda formação, né? Mas eu estou querendo que você comentasse essa questão da formação. Quem forma os professores de arte? Quem são aquelas pessoas que formam os professores de arte? Se puder comentar-se um pouco sobre isso, eu gostaria que o seu trabalho tenha uma relação direta com isso. E aí eu acho que agora eu posso passar a palavra para vocês, né? Levi, Ayumi, depois Kessia e, por último, Verônica. Entrou aqui a Ângela. Ângela, você vai apresentar trabalho? Sim, eu estou participando dessa sala também. Então, a gente vai fazer o seguinte, o pessoal comenta e logo, depois que eu terminar essa primeira parte aqui, a gente vai entrar com o seu trabalho para apresentação, tá bom? Beleza. Eu acho que talvez eu não apresente, eu não estou com os recursos necessários agora para exportar tela, Você mandou um slide, vídeo? apresentar. Não, Mandei porque o vídeo, sim. Não, está aqui, tem Ângela superando obstáculos, não é isso? Está aqui, eu posso apresentar para você, tá bom? Ai, que perfeito, muito obrigada. Então tá, então vamos começar pela Ayumi, Levi, depois Kessia e por último Verônica, tá? Vamos lá. A Levi estava sem escutar, porque ela teve um probleminha no computador, mas foi perguntado para a gente sobre o que seria esse corpo ativo, quando a gente comenta do corpo ativo dentro do artigo. Eu posso começar falando. Eu comecei a pensar nessa noção de corpo ativo quando eu me coloquei dentro de sala, dentro desse processo da residência pedagógica, né, porque tudo isso aconteceu dentro do processo de residência pedagógica, eu como residente, a Levi como minha preceptora, dentro desse projeto, e eu percebi que as minhas primeiras aulas, elas estavam sendo muito expositivas, né? Eu estava usando um slide, ou então estava usando um livro, e era sempre aquela configuração monótona de sempre, que o professor, a professora fica na frente, e os alunos ficam lá sentados, e tem aquelas mesmas interações que já são muito datadas, e aí eu comecei a pensar em como que esse corpo não só da professora, mas dos discentes também, como é que esse corpo, eles poderiam ser colocados ali naquele espaço de outra forma, né? Então, a ideia de pensar um corpo ativo é pensar nesse corpo fazendo outras coisas além daquilo,
daquilo que já se é tão comum, né? Que já é tão datado, tão quadrado. E aí as performatividades vieram para compor esse corpo ativo, e então a gente começou a perceber que o corpo desses alunos também mudou, né? As configurações de sala também mudaram diante dessas performances, dessas aulas performáticas, né? Dessa ideia de aula programa que a gente comentou. Tá dando para me escutar? Tá. Mas é bom ou é ruim? É possível ouvir. Eu tô te escutando bem. Então, pronto. Gente, meu nome é Levi Banido Moto Muniz. E aí, quer ver aqui? Alô, estudante. Aí, diz seu nome. Oi, meu nome é Nicolas. Pronto, valeu. Valeu. Na escola, né? Meu nome é Levi Banido Moto Muniz, eu sou uma pessoa não binária branca. Eu tô aqui numa parede onde ela é metade verde e metade para cima branca também. Eu tô usando um fone de ouvido preto, um colar com uma pedra. Esse colar, ele tem uma corrente, né, de palha dourada, essa pedra é azul, e eu tô com uma camisa preta, e eu sou uma pessoa cheia de tatuagens. A gente começa a nossa apresentação pensando a autodescrição, inclusive pensando nessa acessibilidade para pessoas com deficiência visual, para que elas possam ter não somente uma descrição de quem a gente é, mas também algumas informações que são importantes. Por exemplo, as tatuagens, para mim, são importantes para pensar esse espaço da insubmissão, né? Aí eu estava até me olhando na câmera e assim, eu estava me amando as tatuagens hoje. Eu acho que a noção de corpo ativo, ela vem muito de uma série de pesquisas de corpo que eu até mandei no início do ano para eu estudar, que é o Corporeidades em Microdesfiles, do Orlandi, onde ele vai fazer várias ponderações a respeito da noção de corpo, desde períodos descartianos ou períodos de filosofias antigas até filosofias contemporâneas, deleuzianas, e chegando, né, mais aqui na contemporaneidade, a noção do corpo sem órgãos, que é uma noção que é muito utilizada dentro dos estudos da performance por uma linha deleuziana, né, dos estudos de Deleuze e tudo mais, e que às vezes eu achava que era muito difícil de entender, mas depois uma definição bem simples que foi um corpo que, se eu como de corpo inteiro, eu não como só com a boca e o estômago. Se eu respiro de corpo inteiro, não é só com o nariz e o pulmão. Então é um corpo que não precisa da divisão dos órgãos para existir. E eu sinto que esse corpo ativo é justamente uma outra maneira de falar do corpo sem órgãos, ou corpo intensivo, que é quando você consegue acessar uma aula dada de corpo inteiro, ou uma aula que é ali feita de corpo inteiro. Sem separar um pouco essa noção de quem dá a aula, quem recebe a aula, que é uma noção arcaica, né? E eu acho que são essas aulas que conseguem fazer com que o atravessamento que o ambiente pedagógico gere também um estado de presença corpórea. Quando eu dava aula em outra escola, eu me lembro muito de umas aulas, quando é umas aulas meio fuleiragem que a gente dá, né, de vez em quando a gente dá mesmo essas aulas ruins, que os alunos ficavam assim na cadeira. Aí eu me lembro a gente tinha um grupo de performance na escola, aí a gente fez uma performance que eram 5 estudantes e eu, e a gente ficava deslizando na cadeira até cair no chão, assim, no meio da escola. Bem interessante. E aí eu fico pensando como é que a gente foge um pouco, e aí, nesse estágio de derreter os nossos alunos, né? Como é que a gente ativa esse corpo para que eles não derretam e para que a gente não derreta também. Não sempre, às vezes a gente tem que derreter mesmo, às vezes a gente está cansado, todo mundo está cansado, a gente precisa descansar em sala de aula. Mas acho que vem muito nessa noção. E eu acho que a gente opera muito na base da performance, da docência performativa, para tentar fazer esse encontro, essa ativação, essa desmecanização da aula. E foi bem interessante porque eu trouxe essas instigações para a IU e ela desenvolveu um ciclo de aulas em cima da noção de cegueira, utilizando como referência a performance os cegos, que seguiam várias linhas de ativação corporal por meio, por exemplo, de paisagens sonoras, onde ela entrava em sala de aula, se vendava e colocava paisagens, pedia para todo mundo também fechar os olhos. Isso é uma coisa muito forte na docência performativa,
que é você não fazer o jogo sem participar do jogo. Né? Se eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, eu vou fechar os meus também. E aí a gente vai fazer um pacto da performance, um pacto da presença. E a partir disso, a gente ia criando várias imaginações de gestoras, e eu também, enquanto preceptora de olhos fechados. Em outra aula, ela trouxe arames, e aí começou a falar desse corpo que a gente molda a partir dos arames, dessa ação de se moldar com os arames no corpo inteiro. E foi isso, acho que vem nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Levi, Ayumi. Muito boas informações que vocês trazem. A formação de vocês é em arte, qual é a teatro? Eu sou graduanda de teatro, né? Tá. Levi já é licenciado, não é isso? Legal, muito bom. Não, eu sou mestra. Eu sou mestre em arte contemporânea, eu sou graduada, né, licenciada em teatro, mas eu também atualmente faço especialização em gestão cultural contemporânea no Itaú Cultural. Ah, ótimo, muito bom. Vocês trazem ótimas informações, né? Então, agradeço as respostas. E agora a gente passa para a Kércia. Pode começar. Oi, gente. Então, o artigo, ele foi um recorte do meu TCC, esse artigo que eu apresentei. E eu me fiz presente no espaço do Museu da UFPA, no MUFPA, no período da graduação, que eu sou bacharel em artes pela Universidade Federal do Pará. E dentro desse ambiente em si, eu tive o primeiro contato com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional daquele local. E o PDI, ele assegura que a comunidade tem que pertencer àquele espaço. E eu, como estagiária, naquele período, estava mediando a exposição da FAIGA, eu percebi que tinha muita procura pelo público, em ter essa interação, em ter oficinas, palestras, eles iam lá procurar mesmo. Só que quando nós, como estagiários, chegamos à administração para comunicar esse acontecimento, né, nós nos vimos sem rumo, porque a administração não permitia que nós, estagiários, dessemos essa abertura, no caso, colocasse em prática as ações educativas dentro do museu. E, assim, logo após isso, eu também fui estagiária da Casa das 11 Janelas, do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, e lá eu pude ver uma abertura muito mais fácil, eu consegui um acesso muito rápido para a prática da oficina em si. Foi por isso que o meu projeto inicial é trabalhar em cima do PDI, tanto que agora no mestrado, o meu projeto é para a reformulação do PDI, porque eu trabalho com a Rosângela Brito, com a professora Rosângela Brito, e foi ela que escreveu o PDI em si, ela que fez a estrutura inteira, e não me cabe como que um documento que assegura algo não está sendo posto em prática. Aí já no Museu da Casa das 11 Janelas, eu tive uma abertura fácil, foi por isso que houve a necessidade dessa realocação de um espaço para o outro. Mas é muito triste para mim, como bacharel, como mestranda, ver que um museu que nos pertence, que pertence à Universidade Federal do Pará, ele não nos dá essa abertura. E os outros, eles conseguem dar uma abertura muito mais rápida. Então, foi daí que veio a minha prática da oficina. A minha prática da oficina, eu não citei lá, mas eu também consegui colocar naquele espaço as crianças, no caso, meu irmão, que ele tem o grau 1 de autismo, nível 1 de suporte, e ele nunca tinha tido um contato com o museu em si. E eu vi como essa ação educativa, essa prática, ela é proveitosa para ele, foi proveitosa para ele. No mesmo espaço, eu consegui juntar meu irmão, uma criança atípica, um senhor que estava passeando, só visitando o local, graduandos,
e a minha família em si, que nunca estiveram num local de museu, não conheciam para eles. Museu era só, aqui em Belém, a gente só conhece o museu como local que guarda bicho, e eles puderam ver um outro lado, um museu voltado para a arte. Mas, em todo momento, fica aquele incômodo dentro do meu coraçãozinho, por isso que eu volto a escrever sobre isso agora no mestrado, do porquê que o Museu da Universidade Federal do Pará não nos dá essa abertura. E é isso, várias questões que ainda tenho que trabalhar um pouco em cima. Sempre bato de frente com os documentos que eles nos asseguram, nós como educadores, nos fazendo presente nesse local e tendo como base esses documentos em si para trabalhar. Mas, enfim, questões, né? A gente, infelizmente, ainda não conseguiu adentrar, de fato, esses espaços, mas vi na prática que o momento que a gente conseguir romper essa barreira administrativa mesmo, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito bom dentro desse espaço, já que o espaço do Museu da UFPA ele tem uma estrutura física para trazer as pessoas da comunidade próxima, mesmo ele estando situado num bairro nobre, vamos dizer assim, de Belém, mas sempre há essa procura. E é isso. Obrigada, Kércia. Realmente uma boa ideia, né? Você continuar aí nesses questionamentos e fazer seguir, né, uma pesquisa, né, que é justamente buscando essa compreensão de por que o museu, né, emperra tanto assim, se tem um plano lá, né, um PPI, como você falou, né? Isso. Para justamente aproximar o público e o público ser mais presente, né, no espaço do museu. Eu acho que é uma ótima sacada mesmo seguir essa linha aí de pesquisa. Muito bom. Obrigada pela resposta. E aí a gente vai para a Verônica. Tá? Gente, eu vou pedir para ninguém sair para a Angela participar também, tá? Eu vou colocar o dela, né? Daqui a pouco aí, para a gente prestigiar também o dela, tá, Verônica? Gente, gostaria de pedir perdão. Eu não me atentei ao fuso horário. Para mim, ainda são 8 horas. Você não está aqui no Brasil, é isso? Você está em outro lugar? Não, eu estou em Manaus. Só que aqui ainda são 8 horas. Sim. Eu não me atentei ao fuso horário da Verdade. reunião. Entendi, tá ok, Ângela. Mas a gente você vai ter seu tempo sim aqui, tá? Sim, Verônica, vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Bom, bom dia de novo, né, para todo mundo agora no coletivo. Então, Nélia, respondendo aí deixa eu me apresentar primeiramente, porque, né, fica mais interessante, né, que lugar que eu falo, de como que eu trago esse questionamento do trabalho que nós apresentamos. Então, sou professor, né, a minha graduação é em Educação Artística, e essa graduação aconteceu em 1998, na verdade. E aí, eu venho daquele momento da arte-educação, daquele boom que a gente assinou os abaixo-assinados, né, da lei de 96, da LDB de 96. Eu estava na faculdade ainda, a gente fazia, então, esses movimentos aí que foram extremamente importantes para nós. E, atualmente, eu sou doutoranda, meu objeto de pesquisa é a formação de professores, eu sou orientanda da professora Miriam Celeste, e aqui eu sou professora da educação básica do município aqui de Vitória, e também professora do ensino superior, no curso de pedagogia. Então, eu venho de uma experiência com o curso de pedagogia já há bastante tempo, e foi por isso que por isso, né, que eu me preocupo tanto com essa questão da formação, e por isso também que eu faço parte do grupo de pesquisa da professora Miriam, né, por conta desse professor que chega a assumir uma sala de artes. E aí eu trago aí, comento também das experiências dos grupos anteriores,
que tem essa provocação, que tem essa inquietação, né? Como que está dentro da gente, professor de arte, nos preocupar tanto com com a falta, muitas vezes, desse olhar sensível a questões que são fundamentais para que o professor de arte tenha, assim. Aqui no Estado, Nélia, tem a artes visuais, na universidade tem artes visuais, licenciatura em artes visuais, licenciatura em música, e agora, felizmente, depois de muita batalha, eu tenho notícia de que a licenciatura em artes cênicas vai acontecer. Tinha uma numa faculdade particular, mas eu não tenho mais notícia dela, né? E tem essas do curso de EAD, que, assim, eu falo da EAD com muito carinho, porque eu também sou da EAD, mas eu fico muito angustiada quando eu vejo uma graduação inteira, né? Assim, precisar de mais coisas. Eu falo isso porque eu fui convidada para dar aula numa faculdade, e no curso de artes visuais, e eu dei 2 aulas de desenho e de artes cênicas, né? E acabou o curso. Falei assim, mas e aí? A partir daí, eu falei, não, tem que escrever alguma coisa, tem que falar mais, não pode ficar só nisso. E começou esse boom de questões, assim, de graduação em 6 meses, graduação, isso me preocupa, me angustia demais, né? Porque como eu falei, a minha formação, o professor que está na sala de aula hoje, que está formando o outro, ele vem dessa década de 90, principalmente, por exemplo, na universidade, que eu tenho, assim, a gente tem um vínculo muito bom, até porque eu fiquei na EAD, de artes visuais, durante 2 turmas, então a gente tem um panorama do que seja, assim, esse professor de arte, esse professor que veio da pedagogia, que ele precisa mesmo ter essas orientações, esse conhecimento, para que realmente ele entre na sala de arte com o objetivo de fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento que dê condições dele entender a arte, dele entender as possibilidades que ele tem expressivas, imaginativas, perceptivas, e não simplesmente um fazer descontextualizado. Porque quando a Kessia fala que... Kessia, né? Que ela quer entrar no museu maravilhoso, né? Nossa, que eu fiquei encantada com essa Casa das 11 Janelas aí, fantástico. E ela sente aquela angústia ali, porque não tem esse retorno. Poxa, olha só, eu acho que isso colabora muito com aquilo que a gente vem muito de encontro com os nossos ideais enquanto professores de arte, né? Então, eu penso que falta, sim, aqui a nossa realidade, como eu falei, a gente tem uma graduação, então, olha só, como que a gente... E aí, quantas salas de arte que a gente tem na educação básica, que precisam desse professor? E aí a gente traz, enquanto professora de arte, no curso de pedagogia, que atuo na disciplina de metodologia, aqui, né, na metodologia do ensino da arte, quando a gente comenta entre colegas aqui, eu falo assim, eu fico muito tranquila, porque é uma preocupação que eu tenho de levar esse olhar mais sensível, esse olhar criterioso, né, para o ensino da arte. E as colegas que coadunam comigo, que dialogam comigo, que estão em outras faculdades, né, que tem o ensino da arte, que tem muitas disciplinas, muitas também que não tem a disciplina de metodologia, né, do ensino da arte, ou de arte-movimento, né, como queiram chamar. E isso é uma preocupação, sim, para nós que temos uma formação baseada, pautada nessa formação de um professor que vai mediar, que vai facilitar toda essa aprendizagem em arte para a criança. Principalmente para a criança, falo principalmente porque naquele momento da vida, inclusive na nossa escrita, a gente fala isso, porque é o momento da vida da criança onde
ela está se descobrindo, ela está vendo as possibilidades, ela está tendo acesso àquilo que ela pode fazer de uma maneira bem intrínseca dela, né? E a partir daí a gente vai pensando nas possibilidades que pode abrir para que essa educação seja de qualidade, que seja significativa, que seja representativa enquanto arte para essas crianças, né? Essas jovens, esse adolescente. E então esse artigo ele sai a partir dessa provocação, dessa experiência que eu tive, né, que eu tenho, e que existe uma necessidade de sensibilizar muito esse professor que chega, que está entrando aí na sala de aula, mas, ao mesmo tempo, existe também uma necessidade até de abrir as possibilidades de entrar numa sala de aula do pedagogo ou do outro, de professor com outra especialidade, por conta de carga horária, por conta de possibilidade mesmo de trabalho. Alguns artigos que eu li para fazer esse trabalho, eles trazem muito isso também, porque existe também essa questão de trabalho, né? Essa questão de conseguir uma cadeira a mais, entendeu? E aonde que eu vou? Lá em arte tem aquele monte de cadeira vazia lá, então é lá que eu vou, e isso acontece. Isso, não sei aí no estado de vocês, mas aqui no Espírito Santo acontece sim, né? Infelizmente acontece isso, né? Então, é uma via aí da formação de professores que a gente, é um viés, né, da via da formação de professores, que a gente sai para comentar, né, para dialogar, para trocar, para ver como que está acontecendo aí nos outros lugares, né, para que a gente, de alguma maneira, lute ou amplie as discussões, né? Então, eu acho que eu não sei se eu respondi as suas perguntas, né? Você respondeu sim, obrigada, Verônica. Gente, então a gente vai passar para a apresentação da Ângela, né? E aí a gente pode fazer, depois da apresentação dela, a gente tem ainda 30 minutos, tá? E aí, depois da apresentação dela, 30 minutos não, perdão, 25 minutos, na verdade, porque a outra sala começa às 10 horas, então terminar uns 5 minutos antes, tá? Então, eu vou exibir aqui essa apresentação da Ângela, tá, Ângela? Deixa eu ver se é essa daqui, né? Peraí, só um instantinho. E aí, a gente faz mais uns 10 minutos, depois da apresentação dela, a gente faz mais uns 10 minutinhos. Só estou abrindo aqui. Longa na educação básica. E aí a gente sai dessa dificuldade. Então, eu já me sinto contemplada na pergunta do Rodrigo, tá certo? Mas a Poliana tem uma outra que depois eu vou lá. Aí, depois da apresentação da Ângela, a gente abre para mais uns 5 minutinhos de quem quiser fazer pergunta para alguém, tá? Eu não vou, né, acho que não vai... 5 ou 10, acho que 10 minutinhos dá para a gente fazer. Não, são 9h30 aqui. Não, acho que dá mais, mas tem os 10 minutos dela agora, então apresenta os 10 minutos dela, vai dar 9h40. Dá mais uns 10 minutinhos para a gente, se vocês quiserem fazer pergunta entre vocês, tá bom? Então, vamos logo passar, que é para a gente não perder tempo. Está passando aí para vocês? Abriu? Abriu, né? Então, vamos começar aqui o vídeo da Ângela. Olá, meu nome é Ângela e eu faço parte do projeto de residência pedagógica da Universidade Federal do Amazonas, que é o UFAM. Esse trabalho ele foi feito com o apoio de uma das coordenadoras desse projeto de residência, que é a Sara Lima, professora do ensino médio. A residência ela possibilitou a observação de diferentes níveis do ensino, que é o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio, e as barreiras educacionais do ensino público nessas escolas. A questão é que o arte educador tem pouca influência sobre a maioria desses problemas cotidianos das escolas, seja a polivalência das artes, a carga horária, recursos estruturais, enfim, são poucos os aspectos em que se pode fazer uma mudança, mesmo que pequena. Um desses aspectos se resume em elaborar estratégias que alcancem da melhor forma possível os alunos e no que o ensino significa para eles. Então, mesmo em ciclos muito distintos entre si,
foram observados padrões de comportamento resultantes do desinteresse dos alunos. Por exemplo, no ensino fundamental 1, onde os alunos são pequenos, eles expressam isso de forma não verbal. Então, em comportamentos muito específicos, tipo fazer as atividades sem tentar entender o propósito, que resultava em um exercício feito de forma errada ou com desleixo. Em atividades contextualizadas, esse comportamento não se repetiu. Já com os alunos mais velhos, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, os alunos que sabem se expressar melhor deram relatos de que respondiam as perguntas de acordo com palavras-chave encontradas no material didático, sem realmente entender o que elas significavam. Frente a esse problema, a Maria Petenucci nos apresenta as tendências pedagógicas. Sem uma tendência pedagógica, nós ficamos à mercê de didáticas muito ultrapassadas. Petenucci afirma que isso resulta na falta de interesse do aluno e na baixa assimilação do conteúdo. A Maria Petenucci também enfatiza que o professor deve ficar por dentro das tendências pedagógicas atuais, mesmo que não pretenda usá-las, porque não podemos nos deixar ficar presos ao passado, sempre buscando estratégias novas. A tendência pedagógica escolhida nessa pesquisa foi a pedagogia histórico-crítica, que é uma proposta de Demerval Samiani, e ele tem o seu foco educativo baseado em compreender as condições de transformação, ou seja, o porquê as coisas acontecem. Como cada lugar é diferente do outro, então essa abordagem também se adapta a cada meio, a cada lugar. Então, uma estratégia feita aqui no Amazonas pode não funcionar para lugares do interior ou de fora daqui, por exemplo. Acontece que o Saviani explica muito bem os conceitos, mas ele deixa a desejar na aplicação prática. Por isso, no decorrer dessa apresentação, nós vamos usar das autoras Maria Petenucci, que fornece espaços para aplicar a pedagogia histórico-crítica, e da Sharon, que entrou com as múltiplas representações, que são usadas para inserir novos conhecimentos de forma mais fácil. Então, vamos entender os conceitos separados primeiro. Uma representação, nos conceitos da Sharon, pode ser uma linguagem verbal ou não verbal, que tem como objetivo contextualizar o pensamento. Por exemplo, fotografias, narrativas, desenhos, pinturas, mapas, músicas também. Todas essas são formas diferentes de representação. E as múltiplas representações são quando fazemos isso de forma diversa, quando permitimos com que os alunos abordem o mesmo tema de vários ângulos diferentes, dando mais significado no processo de aprendizado. Então, em vez de usar só uma, eu usaria 2 formas de linguagem diferentes para fazer isso. Além disso, essa abordagem auxilia na criação de conexões neurais necessárias para assimilar novas informações. Ou seja, os alunos vão precisar de menos carga cognitiva para fazer assimilações entre assuntos. Mas, quando nós inserimos as múltiplas representações sem conhecê-las de verdade, pode gerar sobrecarga de informação. Então, para evitar isso, a Sharon também divide as múltiplas representações em algumas etapas, só para que não fique confuso e ela consiga cumprir o seu propósito sem gerar essa sobrecarga. Em primeiro lugar, a gente tem a quantidade. É necessário que a representação esteja diretamente ligada ao conteúdo que os alunos vão usar para revisar o conteúdo mais tarde. Ou seja, não é muito bom que uma representação seja usada de forma muito separada do conteúdo que você quer apresentar. Sempre tem que ter essa conexão. E ela tem que ser explicada de forma coerente. Em segundo lugar, a gente tem em como as informações são distribuídas em cada representação. Quantas eu devo usar para um assunto? Então, uma representação raramente é eficaz no conteúdo inteiro, mas ela facilita e muito o entendimento específico sobre cada etapa da explicação. Então, cada parte do conteúdo vai ter uma representação, em vez de usar uma para o conteúdo inteiro. A gente vai ver isso mais tarde, durante a execução das aulas. O modelo de execução das aulas. E também nós temos a sequência. As representações, elas são usadas de acordo com a metodologia do professor. Ele que escolhe que representação vai usar em cada etapa da aula. Agora que a gente já conhece um pouco das múltiplas representações, nós vamos associá-las à estrutura desenvolvida por Petenucci, que dividiu a aula em 4 momentos. Cada momento se utilizou de uma ou mais representações para alcançar o objetivo. O tema da aula foi autorretrato. Vamos nos colocar no cenário de uma aula onde o objetivo é ensinar conceitos de autorretrato ao mesmo tempo que induzimos a pedagogia histórico-crítica de Saviani. Aqui desse lado, a gente vai ter o momento da aula,
um dos 4 momentos da aula, e desse outro lado, nós vamos ter a representação escolhida para fluir o conhecimento. Então, o primeiro momento é a prática social inicial. Essa etapa se resume na coleta de conhecimentos prévios, basicamente senso comum. Então, a gente vai coletar vivências, experiências que os discentes sobre determinado assunto, mesmo que seja de forma ignorante. A gente precisa saber o que eles já sabem sobre isso, para poder saber como desconstruir esse conhecimento e aprofundar mais tarde. A representação escolhida nessa etapa da aula foi feita mediante interação com os alunos, onde coletamos palavras-chave anotadas no quadro para uma melhor visualização. Então, perguntamos, o que você acha que é um autorretrato? Ou o que, na sua opinião, não é um autorretrato? E nós seguimos para a segunda etapa da aula. O segundo momento da pedagogia histórico-crítica, nós temos os questionamentos e problemas. Então, após a coleta do senso comum feita na primeira etapa, foi feita uma discussão sobre o assunto de forma mais aprofundada. A representação escolhida para esses questionamentos, para gerar questionamentos e problemas, foi em forma de consulta semântica. Então, nós pegamos o significado da palavra autorretrato de acordo com o dicionário e anotamos no quadro só para melhorar um pouco a visualidade. Nessa etapa, a gente usou uma segunda representação, que foi feita através de análise de obra. Nós mostramos a obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e discutimos em sala de aula se a Mona Lisa pode ser ou não considerada um autorretrato, tendo como base o significado da palavra que a gente fez ainda agora. De início, eles erraram, mas aos poucos foram percebendo que nem toda pintura de rosto é um autorretrato, já que a Mona Lisa não pintou seu próprio rosto. Nesse momento da aula, a gente usou uma segunda obra de arte para representar o autorretrato, que de fato era um autorretrato, feito de Van Gogh por ele mesmo. Então, nós aqui instigamos a linha de raciocínio deles e o pensamento crítico, sem lhes apresentar uma resposta imediata. A gente deixou eles chegarem na conclusão do que era ou não era um autorretrato, e o que era um retrato. Na terceira etapa da PHC, a Pedagogia Histórico-Crítica, a gente tem a instrumentalização. Então, aqui os alunos foram introduzidos ao assunto. Então, é onde se encaixa a metodologia individual de cada educador. Que fatos históricos ele vai pegar, como é a didática de aula dele, explicações, slides, exposição de conceitos, tudo isso. Essa parte depende da metodologia do professor de fato, porque a pedagogia histórico-crítica não é uma fórmula para dar aula, o professor tem a sua própria forma. Aqui nós só temos etapas para inserir no pensamento crítico. No quarto momento, nós temos a catarse. Nessa etapa, o ideal é que os alunos tenham mais protagonismo, e isso foi feito em forma de atividade passada em sala de aula, onde os alunos se uniram em dupla ou trio, quando tinha alunos ímpares, e eles fizeram um retrato de alguém do grupo e depois um autorretrato de si mesmo, juntando todos os conhecimentos que eles tiveram até aqui. Durante a atividade aplicada, nós usamos como método de avaliação os padrões de comportamento que os alunos tinham resultantes do desinteresse, como a gente comentou mais cedo. A aplicação proporcionou resultados bem promissores ao correlacionar fundamentos da pedagogia histórico-crítica usando múltiplas representações como ferramenta para alcançá-los. E a assimilação do conteúdo permitiu ser feita em um ambiente onde os alunos chegaram às próprias conclusões, guiadas através de perguntas e situações intuitivas, com auxílio das representações. E, dessa forma, eles conseguiram estruturar informações e seguir uma linha de raciocínio de forma coesa. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Ângela. Uma ótima apresentação, muito bacana mesmo ver, né, toda a sua explicação dentro da pedagogia histórico-crítica. Eu nunca tinha visto uma explicação assim. Achei muito interessante, gostei demais. Gente, eu gostaria de saber se tem alguém que queira, né, fazer alguma pergunta para a Ângela ou para qualquer outro colega. Tem alguns colegas que entraram aqui, a sala já foi iniciada desde as 8 horas da manhã. Tá? Então, só para contextualizar, nós apresentamos primeiramente 3 trabalhos, né, que foi o trabalho da Levi e da Yumi, depois o trabalho da Quércia, tá? O trabalho da Levi e da Yumi era sobre os corpos ativos, né, a docência dos corpos
ativos dentro da escola, um trabalho dentro da linha do teatro, né, da performance, assim, e depois veio a Kessia, que falou sobre a questão do museu da universidade, né, e desse espaço do museu, e também de ação educativa, né, e a Verônica trouxe um trabalho para nós que foi sobre formação de professores. Então, no primeiro momento, eu questionei a todos, né, aí a Ângela chegou um pouquinho depois, e daí vocês puderam ver todo o trabalho da Ângela, né, para quem entrou depois, tá? Mas aí eu gostaria, porque, assim, para dar também chance, né, de vocês conversarem entre si, né, de dialogar, um perguntar para o outro, se vocês queiram questionar um colega, né, tanto os que apresentaram, quanto os outros que chegaram depois, se quiserem fazer alguma colocação. Não pediu para participar do trabalho, ela quis participar do trabalho. A contra-visualidade são essas imagens que a gente... Eu posso? Pode sim, Kessia, com certeza. Eu achei muito interessante o trabalho da Verônica, porque eu vim do bacharel em artes visuais. Eu só fui me entender no meio de sala de aula no mestrado. E é muito interessante a gente já vir trabalhando essa formação de professores, mesmo no bacharelado, porque em algum momento da nossa vida acadêmica e profissional, a gente vai ter que repassar esse conhecimento que a gente adquiriu de alguma forma, seja na educação formal ou na educação não formal, né? Então, é muito interessante a gente parar para refletir como é que está sendo essa formação de professores, essa formação do aluno em si de artes, porque a gente parte, eu como bacharel, parte da praxe para entender a teoria, e já no mestrado eu estou conseguindo compreender como é que funciona a teoria e a praxe de toda a ação educativa, de toda a movimentação dentro do âmbito escolar. E me chamou muita atenção, Verônica, essa tua pesquisa, muito, muito bem interessante, as tuas colocações de como é que a gente se vê assim, nesse espaço mesmo, sabe? Como é que a gente existe nesse espaço, que muitas das vezes a gente só cai lá de paraquedas, tendo que entender todo o contexto. Eu posso falar por mim, que saí da graduação ano passado e já engatei no mestrado, ter que entender como é que funciona de fato o âmbito escolar e como é que funciona a formação de professor, se o professor ele tem realmente uma formação continuada, enfim, nossa cabeça pira. Que bom refletir, que você tem esse olhar, Kessia, porque eu demorei muito tempo para fazer o meu doutorado, justamente porque eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse falar, entendeu? Falar mesmo. E quando eu vi essa lacuna, até nos trabalhos enquanto professora do superior, mas aquela anamnese que a gente faz com o aluno da pedagogia, para entender que aluno é esse que está chegando até mim, para poder, como que eu vou começar a trabalhar ali, isso foi me provocando excessivamente, assim, entendeu? Justamente para que lugar é esse, né? Que a gente tem que assumir, que a gente assume, e aí, o que faz? Né? Como que isso vai acontecer? Como isso vai desenrolar? Então, é daí que surge tudo. Mas que bom que você está aí, comigo aqui, então. Sim, excelente, ótimo. Gente, eu vou, então, fazer pedir um pequeno comentário da Ângela, tá? Ângela, como é que você conseguiu organizar essas aulas, né, dentro da pedagogia histórico-crítica, né, que ficou bem organizadinha a aula, né, você colocando todas as etapas, como é que você conseguiu organizar isso? E conte aí para nós. Posso dizer que, como professora, a primeira aula foi totalmente fora do esperado.
Porque não importa o quanto a gente planeja no papel, na prática é outra coisa. Então, conforme eu fui vendo como era o comportamento da escola e dos alunos, eu fui chegando nessa linha de raciocínio, que é o que funcionou nas outras turmas. Eu dei aula em 5 turmas com essa didática de autorretrato, do 9º até o 7º ano. E Não, você desculpa, achou, do 9º e do 8º ano. Aí, você achou e que essa... foi... Não, isso é só para complementar. Você achou que os alunos... Teve uma boa recepção dos alunos, essa forma como você trabalhou, né, dentro da pedagogia histórico-crítica? Muito, muito melhor, eles não entendiam porque eles estavam entendendo o conteúdo. Eu vim de uma escola que a professora, ela chega na sala, escreve perguntas no quadro, de acordo com o capítulo do livro didático, e fica por isso. Então, eles raramente têm contato com uma explicação, com uma professora interagindo com eles. Isso não acontece, não é muito comum na escola que eu participei na residência pedagógica. Eu fiquei bem Legal. surpresa, eu achei que essa prática era um pouco mais comum. Obrigada, Ângela. Gente, tem mais alguém que queira fazer pergunta um para outro? Não? Nós já temos alguns minutos aqui. Dá para fazer. Oi, Verônica. Liga o teu microfone, por favor. Verônica, o teu microfone, você está falando? Não, tá tudo jóia. Ah, tá, eu queria que você quisesse falar. Gente, não temos mais nenhum questionamento, mais alguma coisa? Opa, o Pio. Pode falar, Pio. Prazer estar com vocês. E eu entrei um pouco atrasado aqui na mesa, mas eu já vi que a discussão é muito interessante. Como sempre acontece no Confaeb, né? Sempre assuntos pertinentes, interessantes e pautado na nossa realidade. Acerca do tema que a colega trouxe, a pedagogia histórico-crítica, eu sempre fico me perguntando se há uma relação entre a pedagogia histórico-crítica e a abordagem triangular na perspectiva da contextualização. Como você enxerga essa relação? Obrigado. Oi, boa tarde. Achei bem interessante a pergunta, porque a Ana May Barbosa era uma das minhas autoras, só que das minhas referências, que achamos em conversa com a coautora melhor retirar por causa da tangência de assunto. Então, seria interessante colocá-la se o trabalho fosse desenvolvido com mais páginas ou com mais tempo também. Mas é muito interessante porque ela fala sobre esse negócio da contextualização. A pedagogia histórico-crítica, ela... Para mim, os dois são bem semelhantes, um conversa muito bem com o outro. O problema de Demerval Saviani é que ele não explica como aplicar a pedagogia histórico-crítica em sala de aula, tanto é que eu recorri a outra autora, que foi a Maria Petenucci, que apresenta essas etapas de forma bem legal, e eu só precisei juntar com representações que fossem acessíveis em sala de aula. E não usei a Ana May Barbosa porque ela fala muito sobre, tem até um livro sobre isso, que é a linguagem no ensino da arte, que trabalha com referências sobre imagens e contextualização. Só que eu queria outras coisas. As representações, elas podem ser sonoras, podem ser visuais,
podem ser palpáveis. Então, mas pela amplitude de ferramentas que foi escolhido esses autores, e por isso a Ana May Barbosa ainda não fez parte da pesquisa. Quando ela se estender um pouco mais, ela com certeza vai entrar na didática também da aula. Muito obrigado. Em mais uma apresentação de trabalho, a Maria das Graças, eu acho que ela entrou, ela disse que entrou e saiu, entrou na sala errada, mas vamos tentar resolver isso, Maria, tá? Deixa eu ver aqui seu vídeo, porque eu pensei que não tivesse mais eu até fechei tudo, olha, desculpa, viu? Pensei que não tivesse mais nenhuma apresentação, mas aí eu já estou procurando aqui seu vídeo, se você tiver logo aí, a gente passa logo, tá bom? Porque como eu achei que realmente não tivesse mais nenhum vídeo para passar, nenhuma apresentação, eu acabei fechando. Aí agora que eu estou tentando achar. É porque eu falei para o pessoal, tem muito link aqui, aí a gente vai procurando de um por um, né? Vocês me desculpem aí, tá? Sala G. Aqui é sala G, mas tem a sala G e várias numerações aqui. Eu coloco na sala G4, mas não abre não estou vendo teu vídeo, Maria. Encontrei aqui. É Maria das Graças, né? Sim, obrigada. Tá. Agora só vou pedir uma coisa. Eu vou passar o vídeo da Maria. Eu vou passar aqui o vídeo da Maria, mas infelizmente vai ficar muito em cima já para outra mesa. Então, infelizmente, Maria, vai ser realmente só para exibir seu vídeo, sua apresentação. Nós não vamos mais poder continuar, tá? Com as perguntas, tá ok? Eu lamento muito. Mas tá bom, vamos lá, vamos passar, não vamos perder tempo. Das Graças. Sou estudante do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade. Olá, chamo Maria das Graças. Sou estudante do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Nacional do Cariri. E estou aqui para apresentar o artigo Cores e Tons das Terras Cariris, o uso da geotinta em processos de criação artística. Desde pequena tenho uma relação muito forte com o sol, que é passada de geração em geração na minha família, pela minha avó materna, que foi louceira. Gosto muito de plantas, de plantar, e tenho conhecimento acerca de ervas de plantas medicinais. Meu primeiro contato com os pigmentos naturais minerais se deu nas aulas de pintura 1, ministradas pela professora Ana Cláudia Lopes de Assunção. A partir daí, eu tive conhecimento de que era possível, a partir desse solo, extrair pigmentos e produzir tintas. Me encantei pela pesquisa e ingressei no grupo de pesquisa ateliê de pintura como bolsista pesquisadora. O grupo é liderado pela professora Ana Cláudia e dedica-se ao estudo de processos criativos, materiais e técnicas de pintura. E desde 2018, tem voltado o foco de suas pesquisas aos pigmentos naturais minerais extraídos da chapada do Araripe e suas potencialidades artísticas e pedagógicas. A feitura de tintas com pigmentos do solo não é uma técnica nova, mas sim milenar, ancestral. Já era feita por nossos ancestrais. E o solo da região do Cariri cearense, ele é rico em rochas e terras de diferentes cores. E sabendo disso, o grupo de pesquisa ateliê de pintura tem pesquisado sobre esse material, esse rico material. E o objetivo desse estudo é justamente destacar algumas das potencialidades da geotinta em processos de criação artística e compreender de que forma essa tinta ela contribui com a poética e a estética dos trabalhos coletivos e individuais dos grupos de pesquisa. A metodologia utilizada foi o estudo de caso. E
o grupo de pesquisa ele desenvolve inúmeros projetos. Destacamos aqui o projeto Pintura Além da Paisagem, que objetiva a realização de oficinas com os pigmentos naturais minerais e ações de pintura mural em comunidades da região, utilizando as tintas produzidas pelo grupo e adotando como temática para essa pintura mural a ancestralidade, a história e a identidade visual dos lugares. E a primeira ação desse projeto aconteceu no ano de 2022, na comunidade do Caldas, localizada na cidade de Barbalha, no Ceará, em parceria com o Complexo Ambiental Mirante do Caldas. E teve como participantes a professora doutora Ana Cláudia Lopes de Assunção e os artistas pesquisadores Emanuel Nascimento, André Sobreira, João Eudes Filho e os moradores da comunidade. Antes de realizar a pintura, foi feita toda uma pesquisa de campo, onde buscou-se fazer a imersão na comunidade, buscando conversar com os moradores para entender a história do lugar e só assim construir as imagens que seriam pintadas. Depois foi feita a coleta e a manufatura dos pigmentos e, por fim, a realização da pintura mural. Aqui temos algumas imagens desse processo. Aqui a paleta de cores obtida e utilizada na pintura. Algumas imagens do processo de criação. Nessa pintura, buscou-se representar também algumas manifestações da cultura popular da região, a visualidade e a história da comunidade do Caldas. Aqui a pintura finalizar alguns detalhes. E a segunda ação do projeto aconteceu no evento Oxe Festival, que foi um evento nacional de arte urbana realizado na cidade de Barbalha, coordenado pelo artista visual barbalense Samuel Quixote, que convidou artistas de todo o Brasil para, com suas artes, colorir os muros do estádio Inaltão, da cidade de Barbalha. E participaram desse evento, representando o grupo de pesquisa, os artistas, professores e pesquisadores caririenses, Emanuel Nascimento, Augusto Bezerra, João Eudes Filho, Nívia Matias, Maria Matias, Wellington Pereira e a líder do grupo, Ana Cláudia Lopes de Assunção. Aqui foi a paleta utilizada na pintura do mural. E a temática abordada no mural foi a ancestralidade cariri, a fauna e a flora da região. A gente trouxe aqui pessoas com características indígenas para ressaltar a ancestralidade cariri, elementos da fauna e flora também da região, e as fontes de água doce, que tem muita abundância na região. E observando o solo, a gente pode perceber que quando ele está molhado, ele tem uma coloração mais escura, e quando ele está seco, ele tende a ficar mais claro. E isso também acontece com a geotinta. Quando a geotinta está em processo de secagem e ainda molhada, ela tem uma coloração mais escura, mas conforme vai secando, ela vai ganhando uma coloração mais clara, mais opaca. E de acordo com o Carvalho 2016, é justamente isso que torna a pintura com esse material uma surpresa. Por isso é preciso muito estudo e dedicação para trabalhar com esse material. E observando a geotinta produzida pelo grupo de pesquisa, foi possível perceber que ela possui boa qualidade, oferece um acabamento diferenciado e carrega em sua composição, além da materialidade, uma história do Cariri cearense. Possui as cores e os tons desse solo cariri, desse solo ancestral, desse território encantado. E por isso ela não é apenas uma tinta qualquer. E apesar de não ser possível manter um padrão de cores de geotinta, como se mantém nas tintas industrializadas, é possível realizar misturas para obter novas tonalidades de cores. E isso não é visto aqui como uma limitação, mas sim como uma oportunidade de se trabalhar a capacidade de reinvenção e a criatividade. E essa tinta ela também pode ser utilizada em diferentes suportes, pode ser utilizada de diferentes formas. As geotintas têm sido utilizadas também no processo de criação individual.
dos membros do grupo de pesquisa. Destacamos aqui 3: Augusto Bezerra, Maria Matias e Wellington Pereira. Aqui temos a pintura Resistência, do Augusto Bezerra, onde ele representa essa resistência da natureza através de uma árvore que parece morta, mas que com as chuvas ela pode vir a florir novamente. Temos aqui a pintura Lagoa, do artista Wellington Pereira, onde ele buscou representar a Lagoa de São Raimundo Nonato, localizada na cidade de Várzea Alegre, também aqui no Ceará. E essa pintura ela é carregada de memórias afetivas, porque o artista ele cresceu nessa cidade. E aqui temos a pintura Reconstituição, de minha autoria, onde busquei representar a cura das feridas da alma por meio da simbologia do coração sendo costurado. O coração que é muito relacionado à alma, aos sentimentos, à espiritualidade. Então, eu busquei trazer o coração aqui visto numa ótica espiritual. E observando os processos criativos dos membros do grupo, é possível notar que os artistas possuem poéticas, inquietações, técnicas e estéticas diferentes uns dos outros, mas todos têm conseguido agregar a geometria aos seus trabalhos com êxito. E é possível perceber que a geometria tem contribuído significativamente para os trabalhos desses artistas. Por exemplo, meus trabalhos, eles partem da compreensão de que o ser humano, ele não é dissociado da natureza. O ser humano é natureza. E utilizar esse material que vem da natureza, que vem do sol ancestral, que sustenta toda a vida na Terra, enriquece muito meus trabalhos e minha poética. E em virtude de todas as contribuições que as tintas agregam aos trabalhos artísticos, podemos concluir que vale muito a pena explorar as potencialidades desse material por meio de processos de criação artística. Porque ele tem muito a contribuir com esses processos. E é isso, essas foram as nossas referências. Obrigada pela atenção. Gente, muito obrigada, Maria. Um excelente, seu trabalho excelente. Eu diria até todos os trabalhos muito bons. Eu gostei demais de ter participado aqui como mediadora dessa mesa. Quero agradecer a presença de todos, tá? E também espero que vocês estejam aqui também, né? Quer dizer, no próximo Confaeb, que eu ainda não sei onde vai ser, mas eu espero que você, ou presencialmente ou online, que a gente possa se rever novamente, tá? Se alguém quiser dizer alguma coisa, fique à vontade, que a gente já está se despedindo. Infelizmente, a gente não vai poder fazer o nosso diálogo com a Maria, né? Porque já estou com outro link para entrar aqui, já vou ter que mediar outra sala, gente. É uma pena, mas eu agradeço de qualquer forma, porque os trabalhos foram muito bons. Agradeço a todos. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, mas se não, muito obrigada mesmo, tá? Uma das melhores partes do Confaeb são as mesas, né, de comunicação, acho que a gente aprende muito, um monte de trabalho assim, maravilhosos por todo o Brasil que o pessoal faz, né, realiza. Então, foi excelente. Muito obrigada. Maravilhoso, viu? Obrigada, Nélia. Até a próxima, então. Agora a gente também vai para outra sala, né? Né? Vocês também, né? Será que não é a mesma que eu vou estar? Eu vou com a minha colega agora que estava aqui, agora eu vou assistir ela em outra. Ah, legal. Maravilhoso. Obrigada, então, querida. Eu te vejo, espero te ver aqui em Belém, para a gente dar uma volta no museu. Com certeza, eu vou sim. Até logo, galera. Foi muito boa essa troca. Isso, com certeza. Tchau, tchau. Um abraço. Ótimo para quem... Ah, não, aqui não está todo mundo online, né? Ótimo evento para nós. Obrigada, Vera. Tchau, muito obrigada. Você viu como esse obrigada, tchau. assim vai criando uma bola de neve. Tchau. Augusto, tu pode ir para outra sala, viu?
Tá? Continua as mesas, tá? Um abraço, hein? Beijo no coração. É muito complicado. Ele não vai brigar pela área. Ele não é da área, ele não vai. Entendeu? Gente, mais algum comentário? Deusilene, muito obrigada. Foi muito bom estar com você. Parabéns pelo teu trabalho, né? Trazer essa identidade e trazer o teu trabalho, né? Enquanto também tuas memórias aí enquanto professora. Caio, sucesso no teatro aí, sucesso no teu trabalho, parabéns. Uma luta séria para você poder dizer que você é professor de teatro, não de arte cênica, que tem essa polêmica, não é? Teatro e arte cênica, complicado.